Olá, amigos! Você está no canal Sete Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado! Olá, amigos dos Sete Sinais, boa noite. Um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Estava acompanhando, assistindo, vendo aí as observações do Rubens e ficando indignado, né? Pela cara de pau dos americanos, pela cara de pau desse governo oculto que acha que todo mundo é idiota, mas o pessoal do Verdade Oculta aqui não é, né? A gente está ligado, né, Rubens? Boa noite, Rubão! Valeu, Silvão, meu irmãozão. Segundo tempo do programa agora, eu tô mais animado ainda porque tô aqui com a sua presença, Silvio. Muito obrigado por estar aí com a gente aí. E é isso aí, Silvio. A partir de agora, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, e você também, vamos juntos aí até às 10 horas da noite, comentar, né, as notícias que passaram por aqui na primeira hora. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu Aproveita. perdi o comecinho da live, né? O comecinho, mas eu vi que você falou do prédio que caiu, né? Esse prédio que estava invadido, supostamente controlado por pessoas que cobravam o aluguel das pessoas que estavam lá dentro. Quer dizer, você invade um prédio que não é seu, cobra aluguel dos coitados, né, que não têm onde morar, e aí o prédio cai e esses mesmos vagabundos ainda falam como se não fosse com eles. Quer dizer, calcula-se que o cara recebia 25, 30 mil reais por mês de aluguel de pessoas, moradores de rua, de pessoas que não têm condições, apesar que são trabalhadores. Todos, a grande maioria trabalhava. Inclusive um rapaz que subiu para salvar todo mundo, que morreu em seguida. Rubens, não tem alguma coisa estranha? Não é que eu queira ver, como eu mesmo falo, ver demônio em tudo. Mas foi um negócio muito esquisito, né? Eu aprendi com você a olhar a coisa por vários prismas, né? Será que isso não pode ter sido, abre aspas, intencional, para levantar a lebre para um problema que incomoda muita gente, essas invasões? Os prédios ficam abandonados, ou seja, para assustar possíveis outras invasões ou coisa parecida. Estou viajando muito? Como é que é isso, Rubens? Ô, Silvão, afirmar categoricamente que foi um trabalho interno, não temos como fazer isso, tá certo? Não temos como afirmar, mas levantar suspeitas, né? Eu penso que não é pecado nem é errado, porque as suspeitas cabem dentro do aspecto da probabilidade. Então, Silvio, se você vive num regime em que existe uma agenda 2030 em curso e que essa agenda 2030 diz respeito em acabar com os pobres, porque na prática é isso, e se você tem do lado dos governantes, ô Silvio, um grupo de pessoas pequeno, que não é grande, mas que comanda, São Paulo com a bucha paulista, que o pessoal deveria saber o que é a bucha paulista. Eu e Marcelo Creton estivemos há cerca de 3 anos em uma reunião de elite, onde tinham várias pessoas participantes da organização da bucha paulista e da organização que comanda São Paulo, vamos dizer assim. E lá, Silvio, o principal assunto que correu, e o Marcelo é testemunha disso, foi a respeito da questão do lixo social. Lixo social, termo usado por eles, né? E que deveria se conseguir formas de se livrar disso. Se livrar. O que é se livrar? O que você entende de se livrar? A gente pode entender muita coisa. Comedores inúteis. Então, Silvão, se você tem, na verdade, uma agenda global, se você tem uma lacuna entre pobres e ricos, que cada vez se amplia mais, se você tem cada vez mais o governo preocupado, interessado em ter inocentes úteis ou carregadores de piano, pessoas que eles coloquem carga tributária nas costas e que esse carregue, na medida em que ele tem uma parcela da população crescente que não consegue carregar o piano, não consegue ter sobre as suas costas carga tributária, o que é mais plausível que o Estado faça com essas pessoas? Alimentar, dar boa vida, dar condição? Será que a Agenda 2030 diz respeito a isso? Não. Será que tem pessoas de gravata agora, as mulheres de salto alto, de terninho feminino, aquela mulher mais pomposa que você já viu, que dá até nojo de ver, em mesa redonda, discutindo o que é melhor para quem está passando fome? Não. Então, Silvio, levantar suspeita, eu creio que podemos.
E dentro dessa suspeita, você tentar juntar fragmentos para tentar formar uma imagem, tá certo? De uma suposta possibilidade. Eu penso daqui, dentro do conhecimento que nós temos, não é de hoje, de uma agenda global, de uma ação Illuminati, de um comando que é favorável a quem tem grana contra quem não tem. Daqui a pouco até quero repetir aqui que eu falei da questão envolvendo os carros que vão começar as rodovias inteligentes a cobrar por velocidade. Essa parte eu vi. Então, dentro desse tipo de pensamento que eles vêm idealizando, você acha que tem espaço para quem? Então, o que acontece? Vamos lá, Silvio. Você tinha até então um governo voltado para desmando. Não tenha dúvida, o governo do PT. É um governo disso, de descaso, de desmando, do que não deve, do que não pode deixar correr. Então você tem pessoas que possivelmente afiliados desses grupos, que criam uma organização qualquer, em qualquer cartório de qualquer lugar, e a partir daí já tem uma legitimidade para fazer algo que é totalmente irregular, cobrar aluguel de um local condenado. Justamente esse é o ponto muito importante você frisar, porque o pessoal vivia numa imundície, os postos do elevador era para lixo, a estrutura do prédio toda podre, condenada, com a sujeira, rato, e você pagar aluguel para morar no meio do esgoto, para esses vagabundos aí, incentivados, por você bem colocou, por esse governo do PT do inferno, né, que deu voz para esse monte de lixo, e essas pessoas coitadas, que são considerados pelos senhores do mundo a escória da humanidade, são jogados de lado como lixo, como você bem colocou. Como pode uma coisa dessa num país sério, que não é o nosso caso, mas num país sério permitir uma coisa dessa, Rubens? Então, mas faz parte, por quê? Porque o governo permite isso fazendo tipo uma vista grossa e até, vamos dizer assim, referendando a coisa. A organização está lá, é uma organização de quem não tem casa, está organizando lá, numa coisa invadida, vai cobrar aluguel e tal. E que aluguel, em 200 pau de cada um? 400. 400 pau? 400 pau. Então, ô Silvio, o que pra você tem morar na verdade? num cubículo de madeira, eles dividiam de madeira. Por isso pegou fogo numa velocidade extraordinária, porque lá dentro era tudo madeira. Eu fiquei muito indignado com isso aí, Rubens. Mas Esses prédios, na verdade, eles são feitos para atender critérios de funcionamento de escritórios, escritório divisória. Então você tem um salão gigante e ali você pode fazer Os próprios moradores iam fazendo com madeirite, então, vagabundo. É isso que eu estou te falando, porque quando era um prédio público, tinha lá as divisórias, mas o prédio público acabou, certamente ficou só o galpão vazio, cada andar para eles fazerem lá os curraizinhos que fosse. Então, Silvio, só resumindo, o que pode a gente conjecturar, imaginar, supor, é que realmente era propício permitir que alguém, algum apadrinhado, eu falo assim, alguém que, entendeu? Que ganhasse dinheiro com o público que estava lá, até o momento certo de usar o que eles queriam usar, o pretexto, para agora realmente, quem sabe, é minha suposição, né? Fazer leis mais severas Nossa contra o povo, né? Para poder não permitir mais que haja pobre em lugar nenhum. Então, pelo menos quem tinha R$400, a título de quê? Talvez de furto, de pequenos furtos, não sabe como se conseguiu dinheiro. Muitos eram trabalhadores, Rubão. Tinha lá manicure, tinha gente que trabalhava... Para morar em condições assim, Silvio, não pode ser pessoa de nível social. Esse rapaz que arriscou a vida quando ele foi tirando todo mundo do prédio, um tal de Ricardo, foi tirando todo mundo do prédio e ele não conseguiu mais descer, né? Ele ficou preso entre a chama do meio andar para cima. Aí o pessoal do bombeiro estava prestes a salvar ele, o prédio caiu. E você vê ele caindo. Dá pra ver a cena lá. É terrível, terrível, terrível. E aí você vê o vagabundo que é responsável pela cobrança de aluguel. Detalhe, era ameaça o tempo todo. Não, imagina, nesse meio é só assim, pô. Se não pagar as coisas no meio da rua, se o cara pode apanhar. Não tem contrato, não tem nada, porque não é algo legítimo, é algo irregular. E credenciamento de famílias pela prefeitura, não sei o que lá. Consta na prefeitura 75 famílias. Todos que estavam lá dentro falavam que tinha mais de 200 famílias lá. Entendeu? Então, quer dizer, até o credenciamento junto à prefeitura era falso. Entendeu? Sabe se esse prédio estava condenado, Silvio? O prédio? É. Os bombeiros fizeram um laudo dizendo que o prédio tinha condições de se manter, né? E que o único risco maior ali era a parte elétrica, que era gato, né? Que era o risco grande.
Mas aí a gente tem que levar em consideração não acusar os bombeiros, que os bombeiros não têm poder de polícia, é muito bom deixar claro isso, porque os bombeiros avisaram, não é adequado a moradia por causa da ligação clandestina, mas o prédio ainda tem estrutura. Agora, quando pega fogo, do jeito que pegou, não tem estrutura que aguente. Aí nós vamos mais longe. Será que se o fogo foi proposital, estratégico, porque o prédio caiu rápido demais, Rubens. Foi muito rápido o tempo do início do incêndio, entre 1h30 da manhã, chegou antes das 2h pouco, acredito, o prédio já caiu. Quer dizer, muito rápido. Então aí abre aquele precedente. Mas não vamos falar de teoria da conspiração, vamos falar de fatos. O que mais me deixa indignado é um vagabundo desse, parasita, invade um prédio, não importa de quem seja, se é de governo, se é privado, se você invade um prédio, é porque você não tem onde morar. Você não tem condição de morar, não tem condição de pagar aluguel, porque senão você não invadiria prédio. E a partir do momento que o cara tem o controle do prédio, o filho da puta começa a cobrar aluguel, velho. Entendeu? Começa a cobrar aluguel dos coitados que não tem nem o que comer. Você entendeu como é que é o negócio? Então, essa matemática aí não entra na minha cabeça. Eu assisti esse episódio com indignação. Desculpa pelo palavrão, gente, mas eu falei palavrão demais quando eu vi isso aí, entendeu? E o vagabundo dando entrevista, Rubão, dando entrevista, falando, não, porque veja bem, vamos ajudar as famílias, vamos fazer, vamos não sei o quê, como se ele não tivesse qualquer responsabilidade. Esse tipo de coisa, Rubão, nesse país, precisa acabar. Agora, se o prédio foi derrubado intencionalmente, justamente para eliminar esse tipo de coisa, ou seja, você gera o problema e você gera a solução através de matando pessoas. Não importa se for uma ou se for 100. Dessa vez a gente não sabe se eles mataram, mas que ao longo da história do Brasil, que eles sempre fizeram isso, sempre fizeram. A morte por incêndio, né, vamos dizer assim, mais contundente, que eu não presenciei a morte, mas os fatos do que acarretaram, foi embaixo dos viadutos de São Paulo, nos anos 80, quando, para poder mudar a borrachinha do fogão de gás, eles explodiram aí um monte de barracos aí, queimaram um monte de casa. Aí disseram que o incêndio partiu de um botijão de gás, né? Porque a borrachinha era azul e tinha que trocar pela do Inmetro. Então, aquilo ali foi contundente, cara. Aquilo ali, todo mundo no rádio, na TV, porque parece que a notícia vazou, sabia que ia acontecer na época, o pessoal de rádio. O pessoal de TV, o pessoal de imprensa comentava nos bastidores, porque parece que não foi muito bem feita a maracutaia e vazou. Então, a história do Brasil está recheada desse tipo de coisa. Agora, se essa vez foi mais uma dessa, a gente fica na suposição, porque certeza não tem, né? Mas que é possível, é assustador, cara. A gente que tem uma preocupação com uma preocupação legítima, não falsa, uma preocupação verdadeira com essas pessoas que são os primeiros alvos, né, dos senhores do mundo, independente de Brasil ou qualquer lugar do mundo, eles são o primeiro a ser atingidos, sempre. E essa queda desse prédio, para mim, tem alguma coisa. A coisa foi muito contundente, né? Como aqui é muito fácil manipular esse tipo de coisa, jogar a culpa para os próprios moradores ou fazer coisa desse tipo, mas o que mais me deixa indignado é usar isso, a invasão, como forma de ganhar dinheiro em cima de quem mal tem para comer, entendeu? As pessoas não têm o que comer, cara, e é cobrado aluguel dessas pessoas dessa maneira. Eu vou ler o pessoal aqui, Rubens, para ver o que o pessoal está comentando aqui. Como tem um delayzinho, galera, escrevam aí, né? Wesley Pimentel, ele diz, para onde não dá para dar ordem de desapropriação, ele está com fogo. Isso é fato, verdade. Fizeram em várias favelas no Brasil, teve vários incêndios gigantes, aqui em São Paulo principalmente, em grandes favelas, como estratégia, isso já tinha ouvido falar, muita gente investiga, mas a investigação desaparece em dado momento, né? Diz que tinha 66 no prédio, isso aí acho que é pichador, então sei lá se é relevante, viu? A que canca, acho que é irrelevante. Márcio Santos está dizendo que é absurdo isso, né? Lucivaldo Lu joga a culpa na panela de pressão, é fácil mesmo se for. Verdade, né? Valendo lembrar que o prédio era inteiro de vidro, né? De vidro e alumínio e aço. Né? É um prédio, inclusive, com um sistema de ar-condicionado, ele foi feito em 1966,
um ano antes de eu nascer. Esse prédio já foi da Polícia Federal, depois passou para o INSS, depois deixaram vazio, foi invadido, ele está invadido há cerca de 6 anos, acredito, ou mais, né? E é um prédio com alta tecnologia, mesmo sendo construído em 1966. O sistema de ar-condicionado é tudo encanado, não é aquele que fica o motor para fora, então já era uma novidade. E havia uma negociação entre a prefeitura e o governo federal para que esse prédio viesse para a prefeitura, mas acabou não dando tempo, né? Enfim, é uma coisa absurda, né? A Jussara diz aqui que a queda foi muito repentina, foi rápida, né? Vamos ver aqui, o Silamala é estranho, o prédio caiu muito rápido, também acho. Senhorita Lu, estava conversando com alguém, o Valdemir Silva, infelizmente morreu, foi o gado, exatamente. A Aquicanca diz que é a máfia do PSOL, do Boulos, é verdade. Muito estranho, está me cheirando um sacrifício. Pois é. Juliana Curta, de Buenos Aires, em 2007, na foto do Coco, o prédio estava bem deteriorado, na Rio Branco. Então, em 2012 ele estava inteiro, bonitão. Você pode olhar que tem várias datas lá, eu olhei hoje. Ele estava muito bonito em 2012 ou 2010, se me fala a memória, e depois ele vem se deteriorando. E aí não significa que ele já era invadido. Ele estava abandonado, né? E aproveitaram a brecha e invadiram. É isso, gente. Então ninguém tem nenhuma pergunta, né? O Daniel Samuel, isso tem a ver com os Illuminatis? Você acha que tem a ver? Não necessariamente com os Illuminatis, porque tem vários braços deles aqui que têm interesse em determinadas coisas, né? Vagabundo da elite global está em todo lugar, né, Rubão? Concordo com você, Silvão. Não precisa exatamente de uma ordem de fora para uma coisa assim que vamos dizer, é problema de quem não botou a agenda global em dia. É irrelevante para eles. Aqui o Brasil tem a ocupação dele, não vou dizer preocupação, mas ocupação de colocar a agenda global em dia. Agora, não é esse detalhe ou aquele, um pormenor ou outro, que eles vão de lá ficar dizendo. É igual futebol. Não vai ficar de maneira nenhuma os Illuminati modificando o resultado de jogo no início do campeonato. Ainda mais clube pequeno contra pequeno. Na hora certa eles intervêm quando precisa, mas não em tudo. Né? Então, como você diz, ele tem uma agenda global, o que interessa? Interessa é a água do Brasil. Aí com certeza tem Illuminati no meio, porque a água, todo mundo sabe, o Rubens fala isso há muitos anos, que a água vai ser o ouro do amanhã, né? Não é minério, não é ouro, não é prata, não enfim, a água vai ser a matéria-prima de amanhã. Ou seja, a água vai ser muito valiosa. Então, isso eles têm olhado para cá. E o Brasil é o maior reservatório de água do mundo, né? Área verde. Os vagabundos sabem que precisa de verde para conseguir ficar respirando. Então, a Amazônia, eles têm interesse, mas, ao mesmo tempo, há um desmatamento incessante, uma coisa que eles mesmos fazem isso, arrancam a madeira, mas há um interesse grande na Amazônia. Então, no tanto que o Acre nem é mais do Brasil, né? O Acre é dominado 100% por empresas internacionais, isso o Rubens fala o tempo todo, 100%, Rubens. Toda a extensão do Acre é dos americanos e dos da Europa. Entendeu? Com o nome de laranja, que tem o percentual que tem que ter do laranja, que geralmente é o mesmo nome, né? Para manter aquilo sobre o staff deles. E outras coisas mais, né? Como a movimentação financeira, aumentar a dívida do Brasil o máximo que puder. O Temer está caprichando nisso. No entanto, que o Temer passou no prédio lá, quase mataram ele. Né? Por se tratar de um prédio federal, ele foi lá tirar onda, né? Ele foi lá aproveitar o gancho. Rapaz, mas passou lata, passou tudo que é coisa raspando a cabeça branca do bicho. O bicho entrou no carro com 5 seguranças, tomando paulada, e o caramba entrou no carro e queimou o chão, um lixo, né? Nosso país está recheado de lixo. Vamos ver, o Jader está tudo dizendo, a democracia fracassou. O pessoal está rachando o bico aqui com o nosso comentário, Estou metendo a lã, o pessoal ainda aqui.
Alecanca, desde quando o Acre não é mais do Brasil? Desde sempre, é só estudar um pouquinho. Ô, Silvão, Oi. Parece que não entendeu, mas é assim, tipo assim, vamos dizer São Bernardo do Campo. Se você for andar em São Bernardo do Campo, você vai ver um trecho aqui gigante que é da Ford. A Ford é do Brasil? Exatamente. Outro aqui é da Volkswagen, outro aqui é da Scania. Se você juntar todos os espaços que esse pessoal tem, que ganharam de graça, verdade. isso não é brasileiro, pô. Esse pedaço ali não é do Brasil. E vamos é brasileiro área, entrar lá para ver a invasão. E é a área, hein? Então, lá você falou do Estado, é a mesma coisa, pô. Então, no sentido de proporção, né? O Acre está invadido por empresas internacionais que não são visíveis, que você olha, você vê mato, mas ali é propriedade privada. Vai jogar bola lá para você ver. Vai jogar bola lá, ué. Para você ver se não vai aparecer alguém falando, isso é propriedade privada, afaste-se. Você não pode entrar aqui. Então, o Acre é o exemplo de que, como o nosso querido Raul Seixas já dizia, né? Vamos alugar o Brasil, e alugaram mesmo. Alugaram não, venderam, né? Venderam. Então, tem vários locais no Brasil que você tem o domínio das empresas internacionais. E os laranjas são usados para justificar, porque não pode ser 100% internacional. Tem que ter um laranja lá no meio, um cara para... Não, é 30% dele e 70% das empresas internacionais. Né? E todas elas com o mercado aberto. Por quê? Para ganhar mais dinheiro ainda em cima dos trouxas. Para quem não sabe o que é mercado aberto, por exemplo, eu e o Rubens temos Verdade Oculta. Por exemplo. Vamos supor que eu e o Rubens somos dono do Verdade Oculta. E o Verdade Oculta, ele acaba, supondo eu, né? Porque ele é, supondo eu. Então, a marca Verdade Oculta cria corpo. Ela começa a valer dinheiro. Ela começa a ter investimentos de todo tipo. Quer dizer, vem gente dos Estados Unidos, da Europa, da Escócia, de tudo que é lugar, investir no Verdade Oculta. Aí o Verdade Oculta chega um dado momento que ele fica impedido de crescer, ou seja, todos os investimentos que foram feitos no Verdade Oculta, eles têm um limite. E para o Verdade Oculta não pegar dinheiro para poder crescer mais, ele abre o capital. Ele joga as ações da empresa, fica com o acionário, ou seja, 51,1% das ações, e joga 49% na Bolsa de Valores. Quando o pessoal compra essas ações, esse dinheiro é injetado na empresa. Ou seja, se a empresa vale 1 milhão, 1,5 milhão é injetado imediatamente 1 milhão a mais na empresa. Ou seja, 49% vai dar 999 mil reais é injetado na empresa e ela pode ampliar quase o dobro do seu investimento capitalizado. Então, isso aí é abrir mercado. Se você for fazer uma avaliação de todas as empresas no Brasil, que são os cânceres brasileiros, que são as empresas que arrebentam com o Brasil, elas são, né? Porque fala que gera emprego, gera renda, ou seja, eles têm tanto lucro, mas tanto lucro que eles nunca estão satisfeitos, né, Rubens? O lucro nunca é satisfatório. A empresa fala assim, não, em vez de falar, não, a empresa perdeu, eles falam. A empresa não perdeu, ela deixou de ganhar. Tem uma diferença muito grande. Igual o Temer agora está vendo incentivo para as montadoras. Por quê? Por causa da pressão externa. Porque a montadora não pode ter um lucro menor do que tanto por cento. Vamos supor que o Verdade Oculta vale 100 mil. E o Verdade Oculta tem um capital que gera 99 mil reais por mês. Né? Então, 99 mil reais por mês, todo dia. De repente, ele não deixa de ganhar 99 mil para ganhar 50 mil. Então, a empresa está tendo um lucro de 50 mil reais. Aí ela pressiona o governo porque ela precisa voltar aos 99. É tipo uma curva, né, que vai fazendo, declinando ou acentuando o lucro ou o que deixou de ser lucro naquele ano. Sempre em cima do lucro, nunca em cima de outra coisa a não ser o lucro. É tipo assim, a Igreja do Macedo, ela começou em 76 e rendia um pouco. Depois, quando foi a década de 80, ela entrou em crescimento. O crescimento da década de 80, quando chegou a década de 90, eles não quiseram que caísse mais, fosse na mesma porcentagem. Aí na década de 90, ampliaram mais ainda para aumentando cada vez mais o crescimento da empresa. Né? Aí chegou a época de 2000, depois de 2010, e só crescendo. E até agora não parou de ir crescendo mais na velocidade que ia. Agora, a do Deus e Amor foi nos anos 60. Atingiu o pico nos anos 70. De lá para cá, o crescimento veio diminuindo. Não é que ele deixou de crescer, porque não fechou a igreja. Mas não cresceu mais como era. Não ramificou tanto. É mais ou menos isso, né?
É mais ou menos isso. O capital da empresa aberto ou fechado, né, que seria a SA, Sociedade Anônima, onde você vê a sigla SA, imediatamente você sabe que ela participa de ações, ela tem ações no mercado. Quando você vê LTDA, é limitada, né? E hoje tem outras nomenclaturas. Então, sociedade aberta nada mais é que pessoas com interesse naquela empresa ejetam dinheiro e aquela empresa passa a ter o seu capital expandido no mercado de ações. E isso, no Brasil, virou normal, abrir para o mercado, porque se ejeta muito dinheiro, você tem um controlador e um comando que coordena aquela empresa. Então, quando você vê uma marca conhecida sua num determinado terreno grande, aquilo pertence a um grupo gigantesco de pessoas, onde dentro desse grupo tem os senhores do mundo que tem o controle acionário. Você não lembra que a gente falou da empresa que vazou minério, etc. e tal? Acionistas principais da São Marco é o grupo Braspar. Me fala a memória, gente, se eu errar, você me diz. E esse Braspar tem como principal acionista Rede Globo, Bradesco e etc. e tal. Então você vê que os senhores do mundo, os mesmos nomes, estão em várias empresas. Eles dominam, então é sempre um número pequeno. Entendeu? É sempre um número muito pequeno de pessoas que dominam a maior parte. O Rubens sabe disso melhor do que eu, né, Rubens? Talvez melhor não, mas também a gente sabe disso. Porque você coloca pessoas... Quem explicou isso foi Daniel Stanley. Daniel Stanley é aquele cara que é espanhol e que fez vários livros, né, sobre os Bilderberg, inclusive. Ele fala que é uma compartimentada, dispersão compartimentada. Esqueci o termo que ele usa. Que você pega uma pessoa e coloca ela à frente de um grupo. E esse grupo não sabe o que manda o grupo que está em cima. Mas também precisa saber. Mas ele só sabe o que ele precisa para mandar o de baixo. Então funciona dessa forma. Você tem pequenos grupos de homens que controlam grupos de empresas, que controlam várias empresas. Nisso você tem, por exemplo, as empresas de carro, cara. A maioria é da mesma controladora. As empresas de fast food e de comida que está no mercado, a maioria delas estão na mão de 2 ou 3 empresas controladoras. O Unilever, que a gente falou outro dia, você pasta de dente, shampoo, é tudo da mesma empresa. A Johnson, e detalhe, e tudo aí tem os tentáculos do monopólio, que o Enéas mostra os tentáculos assim, né? Tudo indo para o mesmo lugar. Sugando, só sugando. Só sugando, os tentáculos sugando para uma cabeça grande. É exatamente assim que funciona. Aqui no Brasil é a terra de ninguém. Aqui no Brasil quem manda é o pessoal de fora. Nós somos os coadjuvantes, nós somos o gado usado nessa grande coisa. Porque quanto mais conhecimento você tem desse mercado, mais injusto você vê que ele é, mais canalha você vê que ele é, porque, como sempre dissemos aqui, né, existe uma minoria que a gente chega aí no máximo 5%, que tem todo o dinheiro, os 95% restante da nação. 5% comandam o valor do dinheiro de 95% restante. Aí você fala em redução populacional, olha como o número bate. Né? Ou seja, só vai ficar vivo quem é milionário. Porque nós aqui, meu amigo, vamos pro vinagre, vamos morrer no esgoto se a gente não cair nos prédios. E esse prédio caindo, lembra o Rubens, que o Rubens falava lá atrás, né? Falar, meu amigo, quando a hora do bicho pegar, a coisa mais fácil do mundo vai ser derrubar prédio. O prédio, ele tem eu falo pro seu, o Rubens, ele é evidente, velho. Que ele falava assim, quer liquidar, você destruir uma nação através de casa, você vai ter muito mais trabalho. Prédio, você mete o pé embaixo, já morre uns 500 mil. Entendeu? Já morre 1000 numa paulada só. É a coisa mais fácil do mundo. Olha o Rubens certo de novo aí, coisa que ele falava da selva de pedra. Exatamente, você vai lembrar isso. Quando fizeram aquelas novelas, na época saíram as 4 novelas com o mesmo tema. Era O Espigão, passava às 10 da noite. Se você procurar na internet, você ainda vai ver que tem o Espigão. O Espigão falava de quê? De morar em prédio. O sonho de consumo das pessoas, de realização, era ir para prédios, né? Até hoje é assim. Então, mas isso começou naquela época. A propaganda da televisão, eu lembro muito bem, cara, o tempo todo dava intervalo de qualquer programa na Globo, aparecia Empreendimento Sérgio Dourado,
Sérgio Dourado Empreendimentos Imobiliários. Verdade. Era. Isso é antigo, hein, Rubão? Era antigo isso, cara. Era a voz do Sérgio Chapelin, que era o locutor oficial. Então, cara, o que aconteceu foi o seguinte, é uma coisa casadinha, né, Silvio? As novelas da Globo, O Espigão, passava às 10 da noite, Bandeira 2 com Regina Duarte, uma motorista de táxi que vivia na cidade, e o assunto que circulava no Bandeira 2 era só meu apartamento, meu prédio, né? Tinha um filme passado na televisão repetido 100 vezes, Se Meu Apartamento Falasse, Janela Indiscreta. Os filmes eram todos sobre isso, cara, né? E nessa época também, ô Silvio, um camarada que até gosto dele, que fez vários filmes, né? Esqueci o nome, não vai lembrar agora. Fez também no cinema sobre prédios, Arranha-Céu. Esqueci o nome agora, não vou lembrar. Mas aí você tinha A Selva de Pedra, que era o Bam Bam Bam, era das 8. Pam, param, pararam, pam. Pam, 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 pam. Não é assim? A abertura? Aparecia um leãozinho assim na selva, só que o leão era de concreto. Só pra matar a pau, depois você pega a abertura e põe aí pro pessoal. Mas dá direito autoral. Ah, dá, né? Dá. Preto e branco daquela época? Preto e branco. Não, Rubão, acho que cara, não, a maior cena daquela novela, Silvio, a maior cena de todas, que a Globo repetiu 100 vezes, foi quando eles pegaram um Fusca todo velho. Tu vê o Fusca, cara, só tinha carcaça. Não tinha nada dentro. Que era o acidente do Francisco Oco, se eu não me engano. Aí botaram o prédio numa ribanceira lá na Rio Petrópolis e jogaram, prédio não, o carro. Jogaram o carro, que aí morreu a Regina Duarte na novela, sei lá, mas ela voltou depois, ela não tinha morrido. Ela ficou só oculta. Aquela coisa da novela da Janete Claire era uma loucura, né? Então, eu não via novela, mas aquilo era tão, repercutia tanto que tu ouvia falar naquele lixo, né? Eu não via porque eu não tinha novela, não tinha televisão na época. Minha casa não tinha televisão, a gente era pobre, pô. A televisão era coisa de rico. A gente ia na casa dos outros, minhas irmãs, ia ver novela, ficava na janela. Era comum colocar a televisão na janela. Verdade. Para o pessoal não entrar dentro da casa, ver do lado de fora, pô. Exatamente. A televisão tudo ficava na janela. E as televisões eram ligadas em bateria, porque não tinha, a maioria das casas não tinha energia ainda. Meu irmão conseguiu, com muito custo, comprar uma de 12 volts. Verdade. Rabo quente, ela tinha que transformador para jogar ela para não sei quanto, porque aquilo ali era playback. Mas deixa para lá. Então, Silvão, só resumindo. Na cabeça do gado, olha como a coisa é casadinha. Os candangos em Brasília, o pessoal todo que eram expulsos pela Revolução Verde do campo, para poder tomarem de assalto as fazendas e transformar em agribusiness, vieram para a cidade para construir as cidades para os ricos, a preço de banana, mão de obra barata. Então esse pessoal todo se aglomerava na cidade. Agora era a hora de começar a convencer aquele que era engenheiro, que era arquiteto, que eram pessoas mais graduadas, a deixar a casa e ir para o apartamento. Então lançaram o Rebu, mais uma novela, O Rebu. Lembro dessa. Quem matou? Quem morreu? O Rebu. O Rebu era num condomínio de luxo. Verdade. E aconteceu uma festa, aconteceu um rebu e um assassinato. Falava de quê? A casa é apartamento. Comprar um apartamento. O Rebu, o Espigão, Bandeira 2, Selva de Pedra e até David Rockefeller. Não sei o que, Rockefeller também. Tinha outro Rockefeller. É verdade, velho. É verdade. Tinha um Rockefeller na época. Beto Rockefeller. Até Rockefeller entrou no meio. Inacreditável, velho. Beto Rockefeller, é verdade. Nomes... Isso pode ser de propósito, né? Para popularizar o nome do cara. Suspeita de tudo, né? Então, cara, a ideia era levar as pessoas para o prédio. Agora, analisa você, Silvio. Não precisa de fonte, não precisa procurar livro para ver isso. Analisa. Os caras querem reduzir a população? Querem. Qual o melhor meio de reduzir a população na cidade, se não botar todo mundo no prédio e derrubar o prédio? E é o melhor meio de redução populacional, pô. Você está falando isso, mas tem uma porrada de filme. Inclusive, eu passei um filme lá, tô lembrando agora, passei um pedaço de um filme no meu canal, que é uma onda enorme vindo derrubando todos os prédios. Um atrás do outro. Que aí você mata uma quantidade de pessoas 300 mil vezes maior, que é o crescimento vertical, né, das cidades, né? Ô Silvio, tanto o motivo deles de levar o pessoal para o prédio era para matar o pessoal e é ainda, que logo na época que veio todo mundo para o prédio, eles derrubaram o Joelma. O Joelma foi triste, cara. Teve vários prédios em São Paulo, não foi só o Joelma. Incendiaram o Joelma. Vários prédios, né? E geralmente, você pode investigar que as investigações sempre é uma coisa muito idiota, por exemplo. Foi um pequeno curto-circuito lá embaixo, não sei aonde.
Foi a caixa d'água em cima. Então, sendo que naquela época já era obrigado a ter um encapamento antifogo, tinha um monte de tecnologia, mas sempre é um curto-circuito, igual estão dizendo que é uma panela de pressão. Derrubar um prédio inteiro, uma panela de pressão. Se fosse lá um botijão de gás... Não pode mais, porque agora a correinha agora é do Inmetro. Antigamente, quando não era do Inmetro, aí foi o botijão de gás. Então, agora não pode acusar não pode mais. o botijão de gás. Não pega para a empresa, né? Não é a empresa que fabrica dele. Então, cara, as justificativas... É a Rochedo, a culpa é da Rochedo. Pois é. E as justificativas são tão ridículas que você vê que pode ser. Você pode ir preparando uma coisa desse nível devagarzinho, Rubens. Vai lá, implanta ali atrás da porta do elevador que está abandonada para lixo um propagador, né, de fogo. Aí você vai lá e nós vamos pintar ali, passa um negócio inflamável na parede, sem cheiro. Você pode montar um inferno muito facilmente. Agora, Silvio, você e o Rubens, Silvio e o Rubens são loucos, vê coisa onde não tem, não sei o que lá. Beleza. Como o tempo vem provando as teorias do Rubens, que não são teorias, né, vem provando sistematicamente. Hoje eu estou ouvindo de pessoas com nível superior, Rubens, porque nível superior é superior a gente, né, Rubens? Nós somos o nível inferior. Quando o pessoal do nível superior concorda com o nível inferior, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, eu já vi pessoas comentando comigo, super inteligentes, a respeito da água, né, falando que você tem razão, né, que isso tudo é uma manipulação, que Coca-Cola, que não sei o quê, porque a água vai ser o ouro do amanhã. Então, concordando, já é uma coisa assustadora você ver o nível superior acreditando no nível inferior. Porque nós somos a escória da humanidade, né, Rubens? Nós estamos lá na valeta do fundo do ralo, do baixo dos ratos. Estamos lá para baixo. Para eles, é verdade, sabe disso. Verdade. De repente você vê um cara sair do trono para falar que a gente está certo, tem alguma coisa errada aí. É meio assustador isso, né? Dá até o cara concordar com a gente. E não é um, não, são vários. Tem aparecido muita gente mandando e-mail e sobre o que nós falamos do incêndio da Globo, eu recebi uns 30 e-mails dando a fonte, mostrando quem foi que falou sobre aquele incêndio criminoso. A mãe desse cara que fez a matéria, ela estava no aeroporto e antes de a Globo pegar fogo, estava chegando equipamento da Globo. Então, o cara me explicando em detalhes, dando data, número do voo. Falei, puta que pariu. Entendeu? E falando que chegando equipamento, tudo escrito Rede Globo. Ela falou, tá bom, põe no depósito, né? Naquela época era uma coisa muito mais, né? Tranquila, tal. Não era lotado igual hoje, era uma coisa, quem andava de avião era bilionário, né? Pobre só viu o avião passando por cima da cabeça, e olha lá. E aí ela viu lá, aí à noite ela já soube que estava pegando fogo a Rede Globo. Ou seja, uma quantidade gigantesca de equipamento, né? Para um lugar que está pegando fogo, e aí automaticamente foram para um outro lugar, já montaram todo o esquema de novo, a TV voltou. E uma coisa que você colocou, que num dos e-mails a concordância foi absoluta, e nós estamos falando, o cara pode até achar ruim que eu estou falando isso, mas nós estamos falando com a formação superior e nós somos a formação inferior, somos da corda, do lixo, né? Concordando em todos os pontos. Então, isso é a prova que o Rubens é 100% correto em tudo que ele fala? Não. 98,9. Você que é muito amigo meu, Silvão. 98, que é assustador você ter concordância. São pessoas, é sério, Rubens, sem brincadeira. Eu vou até tentar trazê-lo, ele está meio arredio, mas é um cara que tem documento. O pessoal não quer fonte? O Rubens não tem fonte, o Rubens não mostra a fonte. Esse cara tem todos os números, todo o horário do voo, que dia que chegou, tudo certinho, o cara tem tudo. Estou tentando convencer ele para vir lá. Poxa, vai ser muito bom isso aí. Isso aí ele vai... Nós vamos só ouvir o cara, velho, porque ele tem tudo. Né? Ele tem toda a documentação comprovando que houve. Ele já fez vídeo a esse respeito, foi obrigado a tirar do ar, viu, Rubens? Sim. É lógico, atacar
A Vênus platinada? A Vênus platinada, cara, dessa maneira assim, e mostrar documento, aí eles não vão aceitar, não. Palestra Verdade Oculta com Rubens Sodré e convidados. Rubens Sodré fará a palestra falando sobre tecnologia, tornando o homem obsoleto, revelações da NASA, agenda global, vacinas e muitos outros assuntos. Em seguida, teremos o palestrante Silvio de Freitas falando como começou a nova ordem mundial e os Illuminatis. Teremos a participação do professor Leandro Fernandes, apresentador de TV e teólogo. Para adquirir seu ingresso somente pelo e-mail palestradosilvio@gmail.com. Esperamos vocês. Olá, amigos! Você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado!